Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 28. De volta ao Departamento da Arte. Ia alcançando o jardim, andando devagar. Para que apressar-me? Mas, para minha surpresa, ali fora me esperavam Samuel, Lourival, Sara, Conrado, Saturnino. Assustei-me. Vocês estão me aguardando? Se soubesse, não teria demorado tanto. Gostaste da aula? Sara perguntou-me. Muito, querida. Todas elas têm sido ótimas. Estávamos esperando para darmos uma chegada no Jardim das Artes, explicou Samuel. Já não estivemos lá? Sim, mas o Pierre Lambré irá fazer uma conferência sobre psicopictografia e será de bom proveito para todos nós. Então, pé na estrada. Falando assim, dirigimos-nos àquele belo departamento. Parecia uma cidade encantada, muito bem iluminada, praças lindíssimas. Muitas delas ainda conservavam os seus coretos e suas lanternas. Os pássaros eram tão saltitantes que me chamaram a atenção. Também pudera, eles aqui são livres. Lourival cantou uma canção muito linda, mais ou menos assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As rosas sempre lindas, o chão a tapetar, pássaros saltitantes, sempre a cantar. Nós, os eternos viajantes, encontramos no Senhor a força para andar, o céu sempre azul, árvores tão amigas, o mar cantando dolente, sua estranha cantiga, preocupado com a gente e com a baleia amiga, o Senhor é o pastor das almas do Criador. Dando uma de cantor, brinquei. Nas horas vagas. Quando chegamos, o pátio já se encontrava repleto. Sentamos na relva. Ao lado de Sara me acomodei. E confesso, mais que curioso, nós já estivemos ali e agora por que a volta? Uma melodia se fazia ouvir e pouco a pouco compreendemos. Era a hora do silêncio. Iniciou-se a prece e logo após o nosso Pierre apresentou vários quadros lindos, falando sobre a técnica da pintura e se colocou à disposição dos interessados. Perguntei-lhe o porquê da terapia das cores. Ele respondeu: o mundo não foi criado em preto e branco. Deus o coloriu e graças à sua arte, a natureza é lindíssima. Daí entendermos que nas cores se encontram concentradas as energias e conforme o nosso desgaste necessário se faz uma reposição das cores nas nossas auras. Elas curam? Sim, a cor restaura um quadro corroído ou danificado. Se a tela ganha nova aparência quando tratada por pintor capacitado, o corpo da mesma forma, se bem tratado, volta a possuir luminosidade. A aplicação da cor nos corpos é uma nova terapia que será muito proveitosa para a humanidade. E os desenhos mediúnicos? Já tratamos aqui desse assunto,
mas nunca é tarde para estudarmos um pouco mais, principalmente porque se trata de algo que pode abalar a integridade da doutrina espírita. Meus amigos, a mediunidade psicopitográfica pede a cada médium muita humildade. Não convém a esses medianeiros assinar seus trabalhos sem critério. Quem conhece arte não compra um quadro somente pela assinatura. Infelizmente, poucos quadros psicopitografados são obras completas do artista citado. Portanto, se a tela for parar em mãos de pessoas capacitadas, logo cairá no descrédito. Um especialista em pintura encontrará traços do próprio médium e isto fará a tela perder a autenticidade. O certo é não assinar. E se o médium é mecânico? Poucos, muito poucos, são mecânicos e assim mesmo devemos tomar cuidado. Os grupos mediúnicos devem alertar seus médiuns. Existem quadros lindíssimos psicopitografados, mas com apenas 50% da arte do mestre da pintura. E um conhecedor não aceitará um quadro que tenha, por outro lado, 50% do médium. E 50% é considerado por nós um índice excelente. Pierre, portanto, os médiuns não devem assinar, mesmo um quadro belíssimo? Não devem. Se possuírem bom senso, principalmente se respeitam a doutrina espírita. Só se o médium passar os seus quadros a uma apreciação de pessoas capacitadas, não somente da doutrina, mas ligadas à arte. A vaidade poderá cortar uma bela tarefa. E daqui faço um apelo aos dirigentes de grupos que formem grupos exclusivamente de pintura, mas obedecendo o Evangelho de Jesus, onde o silêncio é gratificante. Nada de estrelismo. O pintor do departamento de arte só vai ao mundo físico para pintar se já passou pelo departamento da humildade. E sendo assim, não se importa de se manter oculto. Juntar vários médiuns de pintura é muito bom, não só para o grupo como para todo o centro. As cores curam e dão equilíbrio. Pierre argumentou Conrado. Dias atrás apreciei um quadro mediúnico seu e percebi que ele possuía muito vermelho e sei que você quase não utiliza essa cor. É verdade, só uso o vermelho para criar outras cores, mas o médium que me serviu a usou muito, mas nem por isso o quadro ficou feio. Porém, se analisado por um conhecedor, não poderá ser considerado autêntico. A psicografia é mais fácil, não? Não tenho capacidade para responder. O meu departamento é o da arte. Pierre, hoje qualquer médium está assinando o nome de pintores famosos. O que você lhes aconselha? Prudência. É muito triste sermos ridicularizados porque não possuímos o bom senso da humildade. Não importa o nome, um quadro se conhece por seus traços firmes e pelas cores harmoniosas. O nome não levanta um quadro, mas sim o conjunto de todo o trabalho. Vários irmãos fizeram outras perguntas. A aula foi longa e proveitosa. Quando dali saímos, senti-me o próprio Michelangelo desencarnado e pensei, vou pintar um quadro. Quando? Agora? Perguntou Samuel. Olhei-o. Estou brincando, eu só vou pintar depois de receber umas boas aulas neste departamento. Todos rimos e dali rumamos para outra aula,
ao ar livre, que seria ministrada por um espírito que todos querem muito bem. Uma brisa beijava os nossos cabelos e as flores nos perfumavam o caminhar. Senhor, eu vos agradeço por tanta bênção. Orei. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 28. De volta ao Departamento da Arte. Ia alcançando o jardim, andando devagar. Para que apressar-me? Mas, para minha surpresa, ali fora me esperavam Samuel, Lourival, Sara, Conrado, Saturnino. Assustei-me. Vocês estão me aguardando? Se soubesse, não teria demorado tanto. Gostaste da aula? Sara perguntou-me. Muito, querida. Todas elas têm sido ótimas. Estávamos esperando para darmos uma chegada no Jardim das Artes, explicou Samuel. Já não estivemos lá? Sim, mas o Pierre Lambré irá fazer uma conferência sobre psicopictografia e será de bom proveito para todos nós. Então, pé na estrada. Falando assim, dirigimos-nos àquele belo departamento. Parecia uma cidade encantada, muito bem iluminada, praças lindíssimas. Muitas delas ainda conservavam os seus coretos e suas lanternas. Os pássaros eram tão saltitantes que me chamaram a atenção. Também pudera, eles aqui são livres. Lourival cantou uma canção muito linda, mais ou menos assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As rosas sempre lindas, o chão a tapetar, pássaros saltitantes, sempre, sempre a cantar. Nós, os eternos viajantes, encontramos no Senhor a força para andar, o céu sempre azul, árvores tão amigas, o mar cantando dolente, sua estranha cantiga, preocupado com a gente e com a baleia amiga, o Senhor é o pastor das almas do Criador. Dando uma de cantor, brinquei. Nas horas vagas. Quando chegamos, o pátio já se encontrava repleto. Sentamos na relva. Ao lado de Sara me acomodei. E confesso, mais que curioso, nós já estivemos ali e agora por que a volta? Uma melodia se fazia ouvir e pouco a pouco compreendemos. Era a hora do silêncio. Iniciou-se a prece e logo após o nosso Pierre apresentou vários quadros lindos, falando sobre a técnica da pintura e se colocou à disposição dos interessados. Perguntei-lhe o porquê da terapia das cores. Ele respondeu: o mundo não foi criado em preto e branco. Deus o coloriu e graças à sua arte, a natureza é lindíssima. Daí entendermos que nas cores se encontram concentradas as energias e conforme o nosso desgaste necessário se faz uma reposição das cores nas nossas auras. Elas curam? Sim, a cor restaura um quadro corroído ou danificado. Se a tela ganha nova aparência quando tratada por pintor capacitado, o corpo da mesma forma
se bem tratado, volta a possuir luminosidade. A aplicação da cor nos corpos é uma nova terapia que será muito proveitosa para a humanidade. E os desenhos mediúnicos? Já tratamos aqui desse assunto, mas nunca é tarde para estudarmos um pouco mais, principalmente porque se trata de algo que pode abalar a integridade da doutrina espírita. Meus amigos, a mediunidade psicopitográfica pede a cada médium muita humildade. Não convém a esses medianeiros assinar seus trabalhos sem critério. Quem conhece arte não compra um quadro somente pela assinatura. Infelizmente, poucos quadros psicopitografados são obras completas do artista citado. Portanto, se a tela for parar em mãos de pessoas capacitadas, logo cairá no descrédito. Um especialista em pintura encontrará traços do próprio médium e isto fará a tela perder a autenticidade. O certo é não assinar. E se o médium é mecânico? Poucos, muito poucos, são mecânicos e assim mesmo devemos tomar cuidado. Os grupos mediúnicos devem alertar seus médiuns. Existem quadros lindíssimos psicopitografados, mas com apenas 50% da arte do mestre da pintura. E um conhecedor não aceitará um quadro que tenha, por outro lado, 50% do médium. E 50% é considerado por nós um índice excelente. Pierre, portanto, os médiuns não devem assinar, mesmo um quadro belíssimo? Não devem. Se possuírem bom senso, principalmente se respeitam a doutrina espírita. Só se o médium passar os seus quadros a uma apreciação de pessoas capacitadas, não somente da doutrina, mas ligadas à arte. A vaidade poderá cortar uma bela tarefa. E daqui faço um apelo aos dirigentes de grupos que formem grupos exclusivamente de pintura, mas obedecendo o Evangelho de Jesus, onde o silêncio é gratificante. Nada de estrelismo. O pintor do departamento de arte só vai ao mundo físico para pintar se já passou pelo departamento da humildade.